O tema de hoje, ele é muito importante, porque eu vou abordar a ansiedade dos animais. E a ansiedade, ela tem diversas causas e ela se manifesta em diferentes tipos de comportamento. E ela tem diversos efeitos no físico, né? Então, um cachorro ou gato que a gente não olha essa ansiedade, não descobre essa ansiedade, a causa dela e não trata, ela vai reverberar no físico. Eu sou veterinário, não é para vocês deixarem. Falar, tô vendo uma aula do Ricardo veterinário, então nem ir no veterinário mais que ele vai. Não, você vai. Só que o que eu tô te falando, você vai fazer junto com a ida dele no veterinário. Eu quero que você perceba já os sinais de ansiedade dele e saibam o que pode acontecer se isso não for olhado, tá? E começar a perceber, falar, poxa, esse problema que ele tem vem da ansiedade. Hoje no grupo dos alunos do curso de comunicação intuitiva animal, eu perguntei quem tem um caso de comunicação de animal ansioso que foi bem legal. Vocês, eu tô aqui para falar de uma comunicação que eu fiz com um gato que é muito ansioso porque ele foi abandonado pela antiga família, foi deixado na casa enquanto eles mudavam e a vizinha resgatou. E numa conversa com ele, ele não se sentia amado e ele era muito ansioso por se sentir preso, né? E tinha medo de que acontecesse de novo com ele. Ele se entregar ao amor e sofrer, tinha medo. E isso causava muita ansiedade nele. Aí comuniquei, fiz sessões de reiki com ele, teta healing, de quebra de crenças. E a tutora me ligou emocionada no outro dia, chorando que o gato tinha sentado no colo dela. E era meio que um gato selvagem, assim, ele não tinha muito dono, né? Nunca teve amor, ele falou. E aí ela ficou muito emocionada. Ela tava trabalhando, o gato veio, sentou no colo, ela falou que é uma coisa que nunca tinha feito e foi muito rápido. Eu tive inúmeras comunicações com animais ansiosos, porque isso é meio que normal, assim, né? Mas essa que me impressionou pela velocidade do efeito, assim, sabe? Do reiki da comunicação. Foi muito rápido. E a tutora ficou muito feliz. Então é isso. Tchau. Vocês viram como ela usou uma ferramenta para entender o porquê que ele ficava ansioso e teve o resultado? Então, a ansiedade é um estado psíquico de preocupação excessiva marcado pela expectativa de que alguma coisa terrível possa ocorrer. Essa é a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação excessiva de que algo muito ruim vai acontecer. Vocês vão vendo ao longo dos exemplos, ao longo da nossa conversa, o que significa isso. Pode passar o próximo também. Isso. O que é isso, pessoal? O eixo. Eu coloquei em inglês porque vocês vão procurar na internet, vai aparecer muito trabalho, muito relato nesse termo em inglês. Hipotálamos, pituitary, adrenal axis. Eixo, hipotálamo, pituitário, adrenal. E pituitária e hipófise é a mesma glândula, tá? É a glândula mestra que rege todas as outras glândulas do corpo. Quando vocês forem ver ansiedade, então vocês vão se deparar com isso. Eixo hipotálamo pituitária adrenal. O que é isso? O que é esse eixo? Quando a gente passa por uma situação de estresse, esse eixo é ativado. É o que a gente chama de reação de luta ou fuga. Então, vamos pensar no seu cachorro que estava passeando e ele foi atacado. O que aconteceu? Reação de luta ou fuga. A glândula adrenal que fica acima dos rins, libera adrenalina e cortisol para ele conseguir lutar ser mais forte, ser mais rápido, fugir. Então é a reação de luta ou fuga, ou uma terceira reação é o congelamento. Ele fica estatelado, não sabe o que fazer. Né? Então esse eixo é ativado. O hipotálamo, a pituitária e a adrenal. Quem aqui que está assistindo tem um cachorro ou gato que foi resgatado de rua, sofreu maus tratos, veio de abandono? Me fala. E aí, quem tem, me fala se quando você sai de casa, ele não fica bem.
Ele fica para baixo, ele fica triste, ele fica agitado, ele destrói tudo. Ele se lambe, lambedura por ansiedade. Ele se lambe até tirar o pelo e até começar a se machucar. Parece que não é nada demais ele se lamber. Mas tem animais que ficam fazendo isso o dia inteiro. Só se lambendo, não fazem mais nada. Não brincam, nada. Eles só ficam se lambendo. E outros que causam feridas, que pode ter uma infecção. A gente chama de infecção secundária. Secundária porque não é a causa principal, né? Então a ansiedade é a causa principal e ele gera ferida que pode trazer riscos para a saúde dele. Pensar, o que aconteceu ali? Animais que sofreram algo, um ataque, ou foram abandonados, maus tratos, aconteceu algo importante que mentalmente ele entendeu como ruim aquilo. Então ele tem um entendimento mental de que aquilo é ruim e ele gera uma emoção correspondente. Então eu tô aqui, tô falando com vocês, eu fico feliz de compartilhar isso com vocês. Então minha mente entende que isso é legal e eu gero uma emoção de alegria e um sentimento de realização. Realização não é uma emoção. E alegria não é um sentimento. Então, vamos contextualizar isso. O que são as emoções? O que são os sentimentos? Para vocês entenderem o que se passa no universo interno do seu animal que você quer ajudar. A gente tem 5 emoções primárias. Quando eu falo a gente, estou falando todos os animais, tá? Eu, você, o cachorro, o gato, a ave que a gente vê em cima de um poste, um cervo que a gente vê num vídeo bonitinho no Instagram, todo mundo tem 5 emoções primárias, 5 emoções básicas. Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Nojo é uma emoção primária porque eu olho aquilo e falo, isso daqui parece estar estragado, eu não vou comer. Sobrevivência, né? Então essas são 5 emoções primárias. O cachorro, seu gato que você tem hoje, ele foi resgatado de rua. Então era um ambiente hostil para ele. Muitos não gostavam, muitos afastavam, ele pode ter sido machucado, ele pode ter sido abandonado, ele pode ter sido atacado por outros cachorros e outros gatos. Então, a mente dele entende que aquilo é ruim. Ele sente uma emoção primária, medo. Ou ele sente raiva, ele responde, ele revida, né? Ele tem que ser agressivo para sobreviver. E aí vai gerar um sentimento nele. O sentimento é a nossa interpretação do acontecimento reforçada pela emoção. Então ele pode ter o sentimento de ser hostil viver na rua, é difícil, ele pode ter o sentimento de não merecer amor, porque abandonaram ele não merece amor, ele não é bom o suficiente. Ele pode ter o sentimento de ser abandonado a qualquer momento, o sentimento de rejeição. Então, a ansiedade de separação, quando você sai e ele não fica bem, é baseado geralmente nessa história. E quando eu vou investigar a história, normalmente vai bater, ele passou por essa situação. Ou canis, gatis, eu não estou jogando nenhum canil gatil, porque eu não estou falando de nenhum específico, mas tem muitos que não têm um cuidado legal. Que às vezes ele fica naquela baia estéril, sem a mãe. Imagina uma criança separada da mãe. Como que ela vai ficar? Ela tem a base de suporte amoroso, de carinho, para sentir acolhido aqueles primeiros meses da vida dela, primeiros dias? Tem muitos lugares que não, tá? Então, novamente, eu não estou julgando e falando mal de criadores. Eu estou falando que existem criadores que são assim, tá? E eu atendo animais que vieram de situações assim. Eu e os alunos também. Então, quando você sai de casa, o que desperta nele? Ele sofreu um trauma. E esse trauma, por mais que você não vai abandonar ele, o inconsciente dele entende que esse trauma é uma ansiedade pós-traumática. Vai acionar esse eixo hipotálamo, a pituitária e a adrenal, e vai liberar cortisol. Ele vai ter medo de novo. Qualquer situação que ele se afasta de você, ele acha que ele vai ser abandonado e vai ficar sem você, vai ficar sem o amor, ou que vai acontecer algo com você. Tá entendendo? Vocês estão entendendo como funciona essa questão? E os altos níveis de cortisol, ele faz com que aumente a quantidade de neurônios e conexões na amígdala. A amígdala não é a amígdala daqui. Estou falando, a amígdala que é uma estrutura no cérebro. Essa amígdala, ela é tida como centro do medo no cérebro. Então, quando é ativada essa cascata de novo, algo que pode ser real, então foi real. A gente teve a primeira situação que foi real, um trauma. Ativou esse eixo, hipotálamo, pituitária e adrenal. Liberou altos níveis de adrenalina e cortisol. O cortisol é importante para o corpo, mas em excesso não. O cortisol fez a atividade da amígdala, que é o centro do medo, ficar elevado.
conseguiu fugir, conseguiu brigar, resolveu a situação, volta ao normal. Voltou ao normal, pronto. Mas ou aquilo continua acontecendo, ou aquilo foi tão intenso, e ele sentiu tanto medo, que gera um trauma nele. E aí, quando ele tem uma situação que não vai acontecer de novo, então você está passando com ele na rua, e de repente ele vê outro cachorro, ele já fica agressivo, ele começa a se tremer inteiro, vai por baixo da sua perna, alguns fazem xixi, que é o colo. Não é uma situação real, ele não vai passar por aquilo de novo. Mas o trauma original foi tão intenso que ele revisita aquele trauma. É uma ansiedade pós-traumática. E aí o que acontece? Novamente, essa cascata é ativada, cortisol lá em cima, ativa uma atividade muito grande na amígdala, nessa região no cérebro. E aí, conforme isso vai acontecendo e vira uma ansiedade crônica, vocês estão me falando aqui nos comentários situações que eu identifico como ansiedade crônica. Olha aqui, a Rose falando, ansiedade pode desencadear convulsão? Pode! Eu já atendi animais que convulsionam por causa de ansiedade, uma agitação interna, fica tão ansioso e tem uma convulsão e problema cardíaco, parada cardíaca também pode acontecer, tá? E aí, o que acontece? Qual que é o próximo passo dessa ansiedade? Toda hora medo, 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 medo. Além de aumentar a atividade da amígdala, que é o centro do medo, ela diminui a atividade do hipocampo. O hipocampo está associado à memória, aprendizado e o controle do estresse. Então, essa ansiedade que se não for olhada, ela reforça o centro do medo e ela diminui o tamanho do cérebro e ela diminui o tamanho físico do hipocampo e a atividade dele. Então, vocês vão ver um cachorro que parece que não aprende no treinamento, que parece que faz as coisas sem perceber, que qualquer coisa externa é o gatilho para ele ficar agressivo ou medo. Anatomicamente, fisicamente, está tendo uma reação no hipocampo, está diminuindo. O hipocampo é quem ia fazer esse controle. Ele que inibe esse eixo de acontecer. Ele que inibe toda essa cascata de acontecer. E o cortisol elevado também diminui o tamanho além do cérebro, diminui atividades e o tamanho do córtex pré-frontal. Que o córtex pré-frontal está responsável pela concentração, tomada de decisão e a interação social. Então esse cachorro, esse gato, vai ser um ser que tem dificuldade de interação social por uma questão física já. Mas da onde veio essa questão física, pessoal? Da ansiedade, que veio do medo, que veio de um trauma. Estão entendendo o que está acontecendo com os animais de vocês? Estão entendendo a gravidade que é um animal ansioso não ser olhado? Que a ansiedade vai desenvolver? Problemas cardíacos. Eu tenho até uma listinha aqui para não esquecer, tá? Tremores, falta de apetite, comportamentos destrutivos, latidos excessivos, a vocalização excessiva, a fuga, a lambedura excessiva, inquietação, agressividade, dificuldade de relaxar, respiração ofegante, mastigação excessiva, todas as questões comportamentais e físico. O que ele vai gerar? Problemas de coluna, problemas musculares, então sistema músculo esquelético, porque ele está toda hora tenso. Articulares, rins, as glândulas adrenais, problemas de estômago. Quem aqui, você, animal humano, da espécie sapiens sapiens como eu, quem aqui já não passou por uma situação de uma ansiedade, uma preocupação, pode ser com dinheiro, pode ser com trabalho, pode ser com estudo, pode ser com criança, família, não importa. Passou com uma situação de um medo, de uma preocupação recorrente e começou a desenvolver azia. Comi alguma coisa, acho que comi alguma coisa que não me fez bem. Não é a comida que não te fez bem. É a sua ansiedade, a sua preocupação mental está desequilibrando a sua parte física, seu estômago, intestino constipado ou muito solto. Eu lembro que quando a minha filha Lotus nasceu, ela era bebezinha, e eu andava com ela no sling aqui no corpo, né, grudado, e tava passando, e de repente passava pela minha imagem, eu caindo, e ela se machucando. Uma situação que não ia acontecer. Mas o meu medo de acontecer algo com aquele ser, um bebezinho, que eu amava tanto, assim, a primeira vez que eu sinto um amor numa qualidade tão intensa, e aí eu quero que ela se mantenha saudável, segura, e ao mesmo tempo que eu tenho essa intenção tão forte, veio o medo na mesma proporção. Então passava na minha cabeça, na minha mente, uma situação ruim. E meu corpo, na hora, vivenciava como real.
o que você imagina, o que seu cachorro, o seu gato imagina, o nosso cérebro entende como real. O cérebro dele entende como real. Então, meu coração já disparava, aperto na garganta, você fica meio desorientado, estômago aperta, intestino, depois vem aquela liberação no intestino, muitas vezes seguida de uma diarreia, né? E aí eu percebi, eu falei, não, calma, isso não é real, eu tô imaginando isso. Isso não é real. E aí na hora passava. Então você provavelmente já passou por uma situação dessa e percebeu o quanto o nosso corpo reage imediatamente a uma situação dessa. Agora imagina o seu cachorro ou o seu gato que passou por uma situação real. Eu vou dar um spoiler, nessa ou em vidas passadas, tá? Então às vezes vem de vidas passadas. Eu vou dar outro spoiler. Às vezes ele herdou da mãe, tá? Ele traz uma informação de um medo que, de acordo com o ambiente que ele vive, isso se expressa. Epigenética. E então ele tem um trauma que ele traz essa informação e ele se depara num ambiente que tem gatilhos para isso. Ali eu só imaginei e eu falei, opa, tô imaginando isso. Eu não tinha nenhum ambiente que fosse o gatilho para isso. Poderia ser se eu começasse a ver notícias de crianças machucadas. Aí seria meu gatilho. Mas ali ele pode ter o gatilho. Qual que pode ser o gatilho? Você sair de casa, um gato que bate nele, o cachorro que não aceita ele, barulho excessivo. Eu me comuniquei outro dia com um cachorro que tem síndrome de pânico. Eu tenho visto muitos cachorros e gatos ansiosos. A gente fala que são os cachorros e gatos da pandemia, que nasceram durante a pandemia, que não puderam se socializar com os outros, sair de casa, e o barulho de fora, sem eles saberem o que era, gerou essa ansiedade. E quando eu me comuniquei com ele, o que aconteceu? Ele mostrou algo de cima, tipo um andaime, alguma coisa, caindo em cima dele, e o barulho, ele sendo assustando com o barulho, e os humanos, ele era de rua antes dele ser adotado, alguns humanos enxotando ele, sai daqui, e ele triste porque ele só queria interagir com eles. E ele começou a desenvolver uma ansiedade. Aí veio a pandemia, barulhos, né? A tutora falou assim, Ricardo, os comércios pararam lá na pandemia, onde eu moro. E aí, como parou, as pessoas começaram a aproveitar para fazer reforma nos comércios. E o barulho da construção se somou com a ansiedade dele, que veio da rua, e ele entrou com uma síndrome de pânico mesmo. Coração quase tendo um ataque cardíaco. Então, pessoal, é assim que funciona a ansiedade com os animais de vocês. Vocês estão percebendo isso? Vocês já tinham percebido a gravidade disso? E aí, 2 pontos para vocês pensarem. Adianta eu só entrar com medicamento? Fármaco? E quando eu estou falando de medicamento, eu não estou falando de floral ou de homeopatia, eu estou falando de medicamento, de fármaco químico mesmo. Eu vou só mascarar aquilo. Tem situações que vai precisar mesmo, em raras exceções. Mas adianta fazer só isso e não tratar o trauma disso? Quando começou? As práticas que eu mais uso, Maria Carolina citou, comunicação e o reiki animal. Eu identifico a origem desse problema. Ele mostrou lá na rua. E ali eu trabalho com a comunicação para entender que aquela situação não acontece mais. A situação de hoje é diferente, ele não vai passar por aquele perigo. E o reiki é uma excelente prática integrativa, com diversas comprovações dos efeitos dela, né, comprovações científicas. Eu fiz um estudo científico no mestrado acadêmico na USP, na veterinária da USP, comprovando os efeitos do reiki. Então, o reiki é uma ótima ferramenta para ajudar a trabalhar esse trauma. Né? Tem vários relatos de traumas de guerra utilizando o reiki. Vou passar um vídeo numa situação já bem importante. Né? Passa o próximo, por favor, Charles. Dá de máscara. Dá de máscara. Aí. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Samira, sou protetora independente. Eu trabalho também em pet shopping, né, com banho tosa. E hoje eu estou passando aqui para contar um pouquinho da história do Nube. Né, e fazer também um depoimento do pessoal do curso de comunicação intuitiva animal. O Nube, esse lindão que está aqui do meu lado, foi um gato resgatado com mais ou menos uns 5 anos de idade. Ele ficou uns 6 meses no abrigo e ele mostrou um comportamento bem agressivo mesmo. Ele atacava os outros gatos, ele tinha que ficar isolado. Nós conseguimos um adotante para ele. Esse adotante não tinha outros gatos, né? Morava em apartamento, tudo, e acabou dando certo. Porém, depois de 2 anos de adoção, ele foi devolvido, né? Esse rapaz precisou mudar de casa, tudo, e acabou devolvendo ele.
Quando o Nubi voltou dessa adoção, ele voltou com um problema muito pior assim, de comportamento, né? Ele estava ainda mais agressivo e também atacava as pessoas, né? A gente chegou até a fazer uns exames, ele fez uma outra cirurgia para ver se não tinha testículo interno, né? Que poderia estar causando aquela agressividade e não tinha nada, né? Aí eu comecei a procurar outras maneiras de tentar ajudá-lo, né? Eu já tinha tentado a parte tinha dado uma medicação que meio que dopava ele, e eu falei, não é essa a intenção, né? A gente tem que tentar ajudar. E foi quando uma amiga minha comentou sobre a comunicação intuitiva animal, né? Conheci o Ricardo Garé, ele me explicou também sobre a questão do reiki, né? Primeiro eu fiz o curso de reiki, já com reiki ele melhorou muito, assim, ele melhorou 80% do que era. E depois da comunicação intuitiva animal, eu consegui entender o que de fato estava acontecendo com ele, né? O fato dele não confiar na humanidade, dele realmente... O que foi, Nubi? Eu tô falando de você, meu amor. Dele realmente desconfiar das pessoas, né? Tudo por conta do grande sofrimento. E hoje eu vejo que se não fosse por ele, né, dele ter realmente passado pela minha vida aí 2 vezes, eu não teria evoluído tanto espiritualmente falando, não teria feito os cursos. Então eu sou muito, muito grata ao Nubi, a tudo que ele me trouxe, tudo que eu aprendi nos cursos, né? Agradeço imensamente aí o Ricardo Garé, que foi o nosso mestre, né? O de Reiki, e também eu fiz também o curso de comunicação. E hoje ele tá aqui, tem até uma outra gatinha do lado, ó. Ele tá vivendo super bem com os outros gatos, aceita outros cães, né? Assim, não vou falar que ele é amigo dos cães, mas pelo menos ele não ataca. Antes ele atacava cachorro como se fosse um leão, assim. Então deu para ver que realmente eles entendem tudo o que a gente fala. Então eu tô muito, muito feliz em poder compartilhar esse relato com vocês, tá bom? Eu super indico de coração, porque o curso realmente me ajudou e ajudou a transformar a vida do Nubi. Um abraço, tchau, tchau. Vocês viram aqui um caso muito mais complexo que a comunicação pode ajudar, né? Então, o que eu quero falar nesse momento para vocês? Vocês conseguem identificar alguns sinais de ansiedade, tá? De estresse. Um sinal de estresse de cachorro é quando ele fica bocejando muito. Então ele está estressado, está entediado com aquela situação. Natural. Mas, se vocês têm um cachorro ou gato que ele tem medo de passear, ele se assusta com qualquer barulho que acontece externo, isso é ansiedade. É medo e ansiedade. Você tem um cachorro ou gato que tá sempre grudado com você, que a gente vê aqueles vídeos bonitinhos da pessoa vai no banheiro e o gato tá lá querendo entrar, o cachorro, que você sai de casa e ele fica mal, você não consegue sair sem levar ele, ansiedade, estresse. Se você tem um cachorro ou um gato que está sempre tenso, que ele não relaxa, ele deita, qualquer barulho ele levanta e ele está atento, isso é ansiedade, isso é estresse. Se é um cachorro que tem problema de coluna, unhas, dentes, pele, provavelmente é ansiedade, estresse baseado no medo. Tá? Então vocês conseguem identificar isso. O último recurso de um animal ansioso que está estressado, baseado no medo, é a agressividade, é ele morder. Esse é o último recurso. E muitos que vocês têm já estão usando esse recurso, ou ele foi o primeiro recurso que ele começou a usar. Não foi nem o último. Com os outros e às vezes com você, com as outras pessoas da casa, tá? Então esses são sinais que você percebe. Mas novamente, qual é a origem disso? Tá? Qual é a origem? Vocês têm várias ferramentas que vocês podem usar para ajudar a diminuir essa ansiedade. Um passeio mais tranquilo. Ricardo, quando eu chego na pracinha dos cachorros, ele quer atacar todo mundo. Então você vai dar um passeio maior, 20, 30 minutos com ele, para ele se acalmar, para ele gastar toda essa energia, toda essa ansiedade. O passeio no começo vai ser mais difícil, mas ele vai acalmando, conforme ele vai cansando, vai acalmando. E você chega no parque lá, ele está mais tranquilo, e a disposição dele para querer arranjar confusão vai ser muito menor. Então isso vai facilitar muito. Mas ainda assim você está trabalhando um sintoma. Por que ele tem medo dos outros cachorros? Por que ele tem que chegar e dominar todo mundo? Por que não quer que ninguém chegue perto de você? É isso que você precisa saber. Então eu posso
passar uma régua e tratar a ansiedade de todo mundo igual? Não. O que eu fiz e o que você precisa fazer? Entender dele o que está acontecendo, por que está acontecendo, quando começou, e assim você consegue ajudá-lo. Senão, a gente fica tentando atirar para todos os lugares, ou tentando usar várias ferramentas. Pode ser que eu acerte, na maior parte das vezes eu não estou acertando, porque eu não sei. O que isso fica de lição para a gente? Saber se comunicar com os animais, aprender a entender o que está acontecendo com eles, aprender essa linguagem universal da comunicação intuitiva, da comunicação telepática, eu acho que não é mais um luxo, assim, eu acho que é uma necessidade de quem trabalha, porque eu tenho falado muito isso. Imagina eu vou no médico e ele pergunta para minha irmã o que está se passando comigo, ao invés de perguntar para mim. Então você que está nessa masterclass, você que vai assistir depois desse vídeo, se você trabalha profissionalmente com os animais, seja veterinário ou não, você precisa fazer as perguntas não só para o tutor, para a tutora, mas para ele. Você precisa saber dele, porque o tutor, ele vai te passar o que ele entende que está acontecendo. É totalmente diferente de você perguntar para ele o que está acontecendo. E você que é tutor e tutora, eu acho extremamente necessário você saber o que está se passando no mundo interno dele. O que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está precisando. E como é que funciona o método? Como é que funciona o curso? Quando você entra, ele tem 6 módulos, cada módulo com as aulas que você já acessa. Se você tirar, eu quero ver tudo em uma semana, eu vou ver ao longo de um mês, é o seu tempo. A praticidade dele é essa mesma, você assiste no seu tempo. Você assiste a aula e pratica, assiste a aula e pratica e você vai melhorando, né? Aqui, elas duas que fizeram não são duas médiums paranormais, são pessoas como eu, você e qualquer outra pessoa que está assistindo aqui. Elas aprenderam a técnica e colocaram em prática. A Maria Carolina também. Todo mundo que eu coloquei de depoimentos funcionou dessa forma. A capacidade de perceber a intenção do outro é uma habilidade natural de todos os seres, humano ou não humano. Tá? A técnica desenvolvida e ensinada é para a gente conseguir fazer isso de forma mais fácil. Quem entra no curso já começa a acessar as aulas e praticar, assistir e praticar. Tem um grupo no Telegram exclusivo para as alunas que chegam para se conhecerem, para fazer os treinos. Tem um grupo para quem já está praticando há mais tempo e já tem questões mais avançadas. Então eu trago outros aprofundamentos como o propósito daquele gato ou cachorro na sua vida, vidas passadas, se vocês tiverem encarnações passadas, se teve trauma de vidas passadas, então a gente aprofunda. A gente tem um grupo só de troca. Então tem um grupo onde eu vou falar assim, ei, eu quero treinar. Quem pode ser uma dupla e me passar um cachorro, um gato, um cavalo, uma cobra, o que for? Eu quero treinar. Então vocês têm um grupo só de troca. E a gente faz esses encontros ao vivo. Aí ali foi o Zoom. Então eu coloquei 2 pessoas, formaram duplas para se comunicar uma com a outra e dar o feedback. Então como eu posso saber se eu estou indo bem, se eu estou acertando a comunicação? Feedback, retorno da sua dupla. Tanto no grupo, pela autonomia de vocês, quanto nos encontros que eu faço. Ricardo, eu não consigo participar do encontro. Assiste o gravado. Assiste o gravado depois. Ricardo, eu fiz o curso, estou fazendo o curso, eu não senti necessidade de assistir os encontros, eu estou indo bem, precisa, é obrigatório? Não. É algo a mais que eu estou entregando para estar disponível lá naquele momento, 3 horas, acompanhando vocês, tirando dúvidas e conversando e propondo práticas. Tá? É uma comunicação onde a gente vai perceber no nível intuitivo e telepático mental o que está acontecendo com o outro. Vai se parecer com palavras, frases, uma conversa, ou sentir no corpo, ou ver imagens. Entrem, conheçam o curso, tenham as dúvidas que vocês quiserem com a gente, e já se inscreve para você realmente entender o que se passa com o seu animal. E vocês têm uma garantia. Ricardo, eu me inscrevi no curso, e em 7 dias eu comecei a assistir, não gostei, não é para mim, não, sei lá, qualquer coisa, não precisa nem justificar, vocês têm uma garantia de 7 dias. Não gostou? É só clicar lá para você receber o reembolso e sair do curso. Então tem essa garantia de 7 dias e a gente te mostrou os relatos. Eu realmente acredito que você consegue se comunicar e que pode ajudar muito vocês. E aqui a gente tem uma decisão. Ou
a gente, vocês, podem continuar supondo o que está acontecendo com seus animais, por que eles estão agindo assim, e as coisas vão continuar dessa forma que estão hoje, ou vocês podem aprender a entender, a conversar com ele, a se comunicar com ele, entender realmente o que está acontecendo, o porquê que ele está agindo assim, e ajudar ele a solucionar esse desafio, a superar esse desafio, porque um dos propósitos de vida dele, nessa encarnação, é ele superar esse desafio. E se ele está com você, é porque você pode dar essa base para ele, as ferramentas para ajudar ele a superar esse desafio. Mas se você não souber fazer a pergunta para ele e ter a resposta, e souber entender essa resposta, você não vai conseguir fazer isso. Então eu realmente considero que é necessário hoje a gente aprender a se comunicar com os nossos animais e realmente conversar com ele para entender o que está acontecendo e explicar um veterinário, uma terapia, uma viagem, uma cirurgia, explicar o que está acontecendo para ele, para não gerar ansiedade. Tudo bem, pessoal? Se comunicar é um movimento super importante, porque a gente está ressignificando a nossa relação com a própria natureza. A gente está se tornando mais observativo. A gente está se abrindo para se conectar e se comunicar com os nossos e com os da natureza, do reino selvagem mesmo, de vida livre, tá? E isso vai mudar totalmente a relação do humano com o meio externo. E eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa trilhar, senão a gente vai seguir no caminho da autodestruição das outras espécies e da nossa própria espécie, tá? A comunicação intuitiva animal é só para veterinários? Não. De todos os relatos que eu passei ali, nenhuma veterinária. Tem um relato muito legal de uma veterinária psiquiátrica, né, que trabalha com animais com síndrome de pânico, ansiedade mesmo, separação gravíssima. Ali ela é veterinária e tem um depoimento muito bonito dela de como a comunicação intuitiva animal ajuda ela a identificar o tratamento. Mas todos os comportamentos que eu trouxe para vocês não são de veterinários e isso é de propósito, porque não precisa ser veterinário, tá? Pessoal, é isso. Clica no link que está aqui nos comentários, clica no link que está no Instagram ou no WhatsApp e vem conhecer o curso. Garante sua vaga, não deixa para a última hora, porque você pode acabar esquecendo. E um grande abraço. Eu sempre gosto de conversar com vocês sobre esse universo dos animais, a inteligência deles, sentimentos, a comunicação intuitiva animal, a espiritualidade deles, os aspectos emocionais e mentais deles com vocês e conhecer mais vocês e quem convive com vocês. Um grande abraço. Espero que eu veja você no curso. Tchau, tchau.